12.000 peças montadas para suportar até 25 toneladas de tensão. Nossa! O piano, uma maravilha da engenharia. Como se obtém o tom perfeito juntando madeira, fios de aço e toneladas de tensão? Tudo começa numa marcenaria em Queens, Nova York. Na fábrica de pianos Steinway, a madeira chega assim. No total, são 5 tipos de madeira. Esta aqui é a bordo. É a madeira que compõe a caixa externa do piano. Para dar forma de ferradura a um piano de cauda, a madeira deve ser ao mesmo tempo resistente e flexível. O bordo tem a resistência, mas não a flexibilidade. Qual é a solução? Usar pranchas finas de madeira que se dobram, mas não se quebram. Como uma única prancha seria fraca demais, eles unem várias pranchas com bastante cola. Chris, é muito importante que os 7 metros desta prancha de bordo inteiriça estejam totalmente cobertos de cola. Muito importante. Por isso você passa a cola aqui e ali para ter certeza de que toda a madeira recebeu cola. Em todos os pontos que parecem estar secos, nós repassamos cola. No final, são 16 pranchas de madeira flexível e prontas para serem curvadas, formando a caixa externa. Criar a curva suave da cauda requer um esforço conjunto de movimentos cuidadosamente coreografados, além de força bruta. Eles têm apenas 14 minutos antes que a cola seque. Portanto, não há margem para erro. Cada vez que ele aperta, vocês empurram um pouquinho, né? Nossa, agora está parecendo um velho navio no mar. Essa curva aí é bem fechada, está com praticamente 90 graus. Esta é a parte delicada. Essa é a curva tripla, que é a curva mais acentuada da caixa externa de um piano. Agora vem a parte mais difícil. Eu ia mesmo perguntar se existe o perigo da madeira rachar neste momento. Existe. A caixa externa ficará 24 horas assim, presa na armação, e depois será colocada numa sala climatizada para secar. Uma vez preparada a caixa externa, podemos finalmente passar para as outras 11.999 partes destes pianos. A Steinway ocupa mais de 37.000 metros quadrados e tem 500 funcionários que produzem 5.000 pianos por ano. Excelente. Quer um emprego? Ficou meio torto, não ficou? Estou aqui com o diretor de qualidade, Bob Berger. A linha é aqui. Tudo bem, ficou bom, ficou bom. Ficou, né? Está bom, eu deixei uma certa margem. É, deixou. A parte externa do piano está quase montada, mas ainda temos que fazer a parte interna. É hora da gente se concentrar no interior do instrumento e nada é mais importante ou mais essencial para se produzir o som rico e amplificado do piano do que a caixa de ressonância. Isso é impressionante. A caixa de ressonância é feita de espruce com os veios cuidadosamente alinhados para produzir um som consistente. Esse não combina de jeito nenhum. Tem razão. Para criar o som, a caixa de ressonância deve vibrar. E é por isso que a Steinway usa um tipo específico de madeira. Por que eles usam espruce na caixa de ressonância? Porque os veios são muito finos, bem retos e apertados. E como ela é também maravilhosamente elástica, vibra bastante e muitas vezes. Então, quer dizer que toda essa vibração é importante para se produzir o som do piano Steinway? É sim, porque a caixa de ressonância é a voz do piano. Veja só, esta é uma caixa de ressonância pronta e veja como ela é elástica. É verdade, super elástica. E quando vibra em sincronia com as cordas, ela lança o som, empurra o ar para frente e para trás, criando o som do piano. Prefiro ficar deste lado. As tábuas de espruce são combinadas, alinhadas e coladas. Agora a caixa de ressonância será cortada em sua forma final. A curva interna
Perigosa, porque se eu for rápido demais, eu posso cortar a caixa. Tá, e não se deve cortar a caixa. Não. Cuidado para não se distrair com gente que fica falando com você. Eu vou tentar. Bom, esta é uma caixa de ressonância acabada. Meus parabéns, Lu. Antes de ser colocada dentro do piano, a caixa de ressonância ganha 2 acréscimos importantes. De um lado, reforços para suporte estrutural. Do outro, uma peça super importante, é claro, a ponte. A ponte é colocada com pequenos orifícios na parte de trás da caixa de ressonância. As cordas ficam presas à ponte. Quando elas vibram, vibram também a ponte e a caixa de ressonância. Deste ponto em diante, a fabricação de um piano torna-se uma arte. Esta é uma parte extremamente especializada da montagem da caixa de ressonância. Esta talvez seja a tarefa mais especializada da fábrica. Com certeza é uma das mais especializadas. Essas marcas têm de ser feitas com precisão porque elas representam a escala do piano. Agora o Hassan está fazendo os furos nos quais os pinos da ponte se encaixarão. Olha, Hassan, você é muito bom nisso. Consegue acertar o ângulo de 15 graus a olho e pelo toque. Impressionante. Você deve ter a mão super precisa. Às vezes existem variações no ângulo dos veios da madeira que só um marceneiro experiente vê ao fazer as marcas ou esses furos. Uma máquina não os perceberia. Um artesão experiente consegue identificar diferenças nos veios e fazer as correções durante o seu trabalho. Aqui na fábrica da Steinway & Sons, no Queens, em Nova York, a caixa externa e a caixa de ressonância do nosso piano estão prontas. A caixa de ressonância responde à vibração das cordas e produz o som. Mas é esta placa de ferro de 135 quilos que impede a implosão do piano. No maior dos pianos de cauda, o piano de concerto, cada corda tem cerca de 90 quilos de tensão. São 230 cordas, ou seja, mais de 20 toneladas de tensão. Aê! Então quer dizer que tem que ser feito de aço, porque senão o gabinete todo iria desabar sobre si mesmo. Um piano enorme viraria um pianinho. É verdade. Com a placa de aço parafusada, estamos finalmente prontos para as cordas. Todas as 230. E agora está aqui ao meu lado o mestre encordoador, o Ben McIntosh. Oi, Ben. Como vai? Beleza. Eu creio que neste momento eu estou aqui segurando na minha mão esquerda as cordas para as notas que têm o tom mais baixo. E eu vou passar esta aqui desse jeito. Isso. E depois contornar a segunda. Certo. A chefia me avisou também para não tocar nas placas de ferro, porque as impressões acabam manchando do mesmo modo que manchariam uma moeda nova. Prender as cordas deste lado é fácil, mas prendê-las do outro lado é um trabalho de mestre. Esse é um serviço que não dá para eu fazer, né? Não, eu acho que o Bob não iria gostar. Mexer com todas essas cordas cortantes é um processo perigoso. Se uma delas escapar, arranca a pele. É mesmo? É. Nossa, por isso está se protegendo? Tenho que proteger as mãos, porque as cordas cortam as mãos. Inclusive eu tô vendo que você levou um corte super feio aí no polegar. O Ben está prendendo as cordas mais grossas nos pinos de afinação. São as cordas das notas mais graves. E você pode ver que elas passam por cima das cordas mais finas. Este é o sistema de cordas sobrepostas patenteado pela Steinway. Com essas cordas passando sobre as outras, cria-se com isso um som mais rico e a amplificação também é maior. Além disso, as cordas ficam mais centralizadas, elas ficam confinadas num espaço menor. Bem, já temos a caixa externa, a caixa de ressonância e a placa de ferro. As cordas e mais 1000 outras partes. Mas uma coisa está faltando, e é algo bastante óbvio. Ah, teclas! Teclas, olha só!
Arrancamos as 88 de um piano de cauda. Como isso funciona, Lou? O objetivo disto tudo é bater o martelo uma única vez. Por isso, tantas alavancas que permitem acionar mecanicamente o martelo com velocidade. A segunda questão é que o martelo não deve voltar a descer, batendo na corda uma segunda vez, evitando um som tipo pim-pim, entendeu? Ele só deve bater na corda uma vez. Bem, observe esta pecinha aqui atrás, é o chamado abafador. Quando você toca a tecla uma vez, ele apanha o martelo na descida. Aliviei a pressão na tecla e veja o que aconteceu com o martelo. O abafador soltou-se um pouco. Soltou-se. Isso é o que permite repetir a nota rapidamente. O piano vai passar por 4 processos de afinação para chegar a um som perfeito. Mas primeiro, o que todo instrumento delicado precisa é de uma boa pancadaria. Que som impressionante! Eu sei. Isso é como ouvir 1000 crianças batendo nas teclas ao mesmo tempo. O que isso faz além de muito barulho irritando todo mundo que está por perto? Toca um instrumento. É como 1 milhão de crianças tocando dias e dias seguidos. Todas as partes são trabalhadas. Um instrumento se torna mais confortável, como um par de sapatos velhos. Ou como se fosse uma luva de beisebol. Ou Resumindo, isso, então, exatamente, nós estamos como aqui uma simplesmente luva amaciando. Vamos amaciando. para o quintal, jogar um pouquinho para amaciar a luva, ou esse tipo de coisa. Nosso piano tem a aparência, mas ainda não tem o som de um Steinway. E a partir deste ponto, a ferramenta mais importante é o ouvido. Que fique registrado que esta é uma parte do processo que o Lou e eu não podemos executar. Vamos apenas assistir. Este é o processo de afinação. Vários artesãos especializados repetidamente ajustam o tom de cada nota. Aqui você pode ver melhor. A primeira coisa que faço é ouvir e ajustar a corda ao martelo. Timmy Becker-Robeck identifica as notas que estão acima ou abaixo do tom. Aqui está um pouco acima e aqui um pouco abaixo. Vou marcar. Esta está acima. Para marcar o tom da nota, ele deve mudar o formato do martelo. É o feltro da parte superior do martelo. Olha, ele está lixando como se lixa uma unha. É isso mesmo, suavemente. Eu prefiro tirar aos poucos, porque não pode colocar de volta e não quero estragar o martelo, por isso vou fazendo aos poucos. Agora você está furando, está fazendo buracos no feltro. É. E para que isso? Isso faz com que o tom abaixe. Não fica tão forte. Tá. Ele suaviza e quando o feltro atinge a corda, o som é menos áspero. Então, as ferramentas do seu arsenal são a lixa, o furador e o que mais? Não se esqueça dos esteroides. Os esteroides, tá? A vitamina. O que esse líquido faz? Endurece o feltro? Endurece o feltro. Isso aumenta o tom. E você tem 2 horas para afinar esse piano. Isso. Eu acho que nós levaríamos pelo menos umas 17 horas, sei lá. Vamos ver se podemos esticar um pouco esse processo. É, que vamos ter que aplicar mais suco. Dica: a cada piano, o time repassa as notas quantas vezes for necessário. Mas que som ela deveria ter? Dá pra sentir a diferença. É um outro instrumento. Depois de inúmeras sequências de afinação, o som do piano está quase pronto. Só pelo toque e pela visão é impressionante. E depois vem o Wally. Aqui é realmente onde um Steinway se torna um Steinway. Apesar de toda a afinação que é necessária na criação do som de um Steinway, nenhum piano sai pela porta da fábrica sem passar primeiro por Wally Boot. Essa está fora. Ouça. Peraí, essa tá desafinada? Você sabe que a nota tá fora só de ouvir, sem usar máquinas, sem usar Não, basta aparelhos meus ouvidos eletrônicos? pra isso. É só o ouvido de Wally Boot? É. Como se chega a esse estágio? Trabalhando aqui há 44 anos. Ah, Começando entendi. de baixo e trabalhando até aqui. Você imaginou que 44 anos depois
seria o último a tocar no teclado Não. e dar o som de um Steinway? Não, eu não sabia que isso aconteceria. Foi uma jornada e tanto. É, nos últimos 2 anos eu estou aprendendo piano. Não. E... Nos últimos 2 anos? É. Como assim nos últimos 2 anos? Você toca há muito mais tempo que Não, 2 anos. nos últimos 3 anos, um afinador Sério? está me ensinando a tocar. 15 minutos de aula por semana. Tá bom. Eu tenho vários pianos para praticar. É, você pode ficar praticando o dia inteiro se você quiser. Não conte isso ao meu patrão.